Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje eu vim recomendar para vocês algumas leituras de não ficção a respeito da escravidão. Bom pessoal, a ideia para esse livro surgiu no Instagram porque um aluno chamado William Canedo, que segue o Filo na Rede, veio conversar comigo e pedir indicações sobre livros para estudar sobre a escravidão. O Filo na Rede é um projeto do qual eu faço parte, que reúne professores de diversas áreas, professores especialistas, e cujo objetivo é ajudar os alunos a construírem argumentos bons, específicos de cada disciplina para serem aplicados na redação. Então, se você quiser saber mais sobre o projeto, siga-nos lá no Instagram, @filonared. Em breve estaremos com uma plataforma nova, com temas novos de redação, novos argumentos. E por enquanto, se você quiser, pode dar uma olhadinha aqui no nosso canal no YouTube, Filo na Rede. Eu vou deixar o link para vocês aí no box de descrição e nos cards também. E no canal nós fazemos videoaulas. Eu dou aulas de história e além das aulas de história, temos também aulas de filosofia e de sociologia. Quando o William me pediu essas indicações sobre escravidão, eu pensei em uns 3 ou 4 livros. E depois eu vi tanto de material que eu tinha e que existe sobre esse assunto, que é um assunto fundamental de a gente discutir. O nosso país, ele é construído fundamentalmente sobre a escravidão, sobre a dor de vários povos que foram sequestrados dos seus continentes originários, trazidos à força para cá e obrigados a trabalhar em regimes completamente desumanos, violentos. E essa situação não foi reparada, historicamente falando. Atualmente, os ecos da escravidão são muito fortes ainda, por meio do racismo, por meio da diferença de oportunidades que são oferecidas para as pessoas negras, para as pessoas brancas. E é um tema que eu gosto muito de estudar, porque é um tema inescapável, se você quiser refletir a fundo a respeito do nosso país, da nossa realidade. Se a gente for pensar nem só do Brasil, né, mas a América Latina como um todo, a América como continente é toda fundada na escravidão e o mundo, né, porque a escravidão vai envolver diversos continentes. Os principais atingidos são a América e a África. A Europa está envolvida muito como promotora da escravidão e não como vítima. Eu separei alguns livros que eu considero que eles não tratam a escravidão de uma forma super simplificada, porque os livros didáticos a que a gente tem acesso geralmente tendem a explicar a escravidão como um bloco, sem muitas nuances, e eu acho que o que torna rico o estudo disso e complexo é justamente essa diversidade de experiências que se tiveram. Então eu tentei trazer livros que falem muito sobre isso e abram a nossa cabeça a respeito do assunto. Os 2 mais gerais que eu tenho para apresentar para vocês, um é esse aqui, A História da Escravidão, do Olivier Petre Grenouillot, pela Boitempo. A tradução é da Mariana Echalard, é um livro bonito e vai tratar da escravidão, não só da escravidão moderna, e eu chamo de escravidão moderna a escravidão que aconteceu aqui no Brasil, dos séculos XVI até o XIX. Olha só, essa edição da Boitempo tem imagens. E esse autor é um historiador francês, especialista em escravidão. Então, como eu falei, o primeiro capítulo vai ser uma definição do que é escravidão. O segundo capítulo fala sobre o nascimento e a evolução da escravidão. Então, bastante sobre a escravidão na antiguidade, sobre os sistemas escravagistas na época moderna, e vai falar de formas que a escravidão assume hoje, inclusive. E o terceiro capítulo de lutas e abolições. Então vai falar sobre os movimentos de resistência e de luta pelo fim da escravidão. É um livro bem geral e de definição. Esse aqui é um livro muito recomendado para professores e para quem vai preparar conteúdo a respeito disso. Chama-se Atlas das Escravidões, da Antiguidade até os Nossos Dias, do Marcel Dorigny e do Bernard Guénot, pela editora Vozes. A tradução é do Guilherme João de Freitas Teixeira e a cartografia do Fabrice Legoff. Esse livro é um atlas, literalmente. Ele vai trazer textos explicativos, mas também muito gráfico, dado, informação numérica, mapas a respeito da escravidão em vários aspectos. Então a primeira parte chama-se As Escravidões Antes das Grandes Descobertas e vai falar sobre a escravidão na antiguidade, a África pré-colonial,
os impérios árabes, a escravidão no Ocidente medieval, que é uma coisa sobre a qual a gente pouco fala. A segunda parte é sobre a prática legal do tráfico de escravos dos séculos XV ao XIX, e aqui é essa escravidão moderna, sobre a qual a gente estava falando agora há pouco, sobre o tráfico de escravos, sobre os estados negreiros na África. A terceira parte é sobre as sociedades escravagistas dos séculos XVII ao XIX, plantations, cidades, as mulheres e a escravidão, o Brasil, a escravidão nos Estados Unidos, em Cuba, as resistências contra a escravidão e o movimento quilombola e as sociedades escravagistas na América Espanhola. E a quarta parte fala sobre as abolições do final do século XVIII ao final do século XIX, além de trazer vários anexos, referências bibliográficas para quem quiser pesquisar mais a fundo. Então é um livro bem de consulta, de números. Olha só, ele é cheio de gráficos, de mapas mostrando rotas, enfim. É um livro mais técnico. Este outro eu ainda não li, e ele é da área de sociologia e de estudos da cultura. Chama-se O Atlântico Negro, do Paul Gilroy, pela editora 34. A tradução é do Cid Knipel Moreira. E esse livro vai falar do circuito transatlântico, porque quando a gente fala de escravidão, a gente não está falando de um país, ou de uma colônia, ou de uma região isoladamente. A gente está falando de todo um sistema que interliga os territórios que estão em volta do Oceano Atlântico, que realizavam esse tráfico de pessoas escravizadas. Então, com esse livro, ele vai trazer conceitos a partir da diáspora negra, desse sequestro das pessoas no seu continente de origem africano e da vinda dessas pessoas para o continente americano, de como alguns conceitos como raça, etnia, são construídos externamente para justificar essa escravidão e esse tráfico, e vai tentar desvendar essa lógica de um complexo atlântico e não apenas de continentes isolados. Outro que fala muito sobre o Atlântico, e esse eu já li inteiro, eu amei, preciso reler inclusive, porque faz um tempo já, é o livro O Navio Negreiro, do Marcus Rediker, uma história humana da Companhia das Letras. A tradução é do Luciano Vieira Machado, e esse livro se foca na tecnologia de transporte das pessoas nessa época do tráfico negreiro, que é o navio negreiro. É um livro específico sobre isso. Ele vai falar sobre os tumbeiros, tanto sobre a viagem em si, quanto os aspectos mais técnicos, náuticos. Eu lembro que os capítulos iniciais me deixaram muito impressionada. Vão falar sobre vida, morte e terror no tráfico de escravos, a evolução do navio negreiro, caminhos africanos para a passagem do meio. E aí depois ele vai falar sobre outros aspectos do navio negreiro, mas eu lembro que o início eu achei muito impressionante. Eu não sei se esse livro ainda está disponível. Eu olhei há um tempo atrás e eu acho que a edição estava esgotada. Companhia das Letras, por favor, reedite esse livro, porque ele é muito bom. Eu vou deixar para quem quiser pesquisar na Amazon os links para todos esses livros dos quais eu estou falando, aí no box de descrição. Comprando por esses links, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Como eu falei, eu não sei se esse aqui vai estar disponível, mas eu vou deixar embaixo de qualquer maneira, para caso ele fique disponível, vocês consigam adquiri-lo. Um que já virou meu xodó, e agora a gente já entra um pouquinho mais na parte de Brasil, embora não completamente, é o livro Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado pela Lilia Schwartz e pelo Flávio Gomes, e publicado pela Companhia das Letras. A Lilia Schwartz e o Flávio Gomes pesquisam temas relacionados à escravidão e eles convidaram outros historiadores para escreverem sobre as suas pesquisas, mas numa linguagem bastante acessível. Então embora ele seja um livro muito grande, ele é bem dividido porque são 50 artigos no total. Ano passado eu fiz uma leitura conjunta desse livro junto com o Darwin, do canal Seleção Literária. Inclusive a gente tem muitos vídeos sobre esse livro. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar a playlist no box de descrição e nos cards, porque cada artigo vai falar sobre uma coisa. Esse é um daqueles livros que eu falei que abre a nossa cabeça, porque ele vai mostrar o quanto de experiências diferentes relacionadas à escravidão e à liberdade a gente teve. Não só aqui no Brasil, mas ele também fala de América Latina, América no geral, mas América Latina, e também às vezes ele regionaliza. Tem alguns artigos que falam sobre a escravidão no sul do Brasil, outros sobre a escravidão na Amazônia, no Nordeste, no Sudeste, assim por diante.
Então aqui, e vai falar também da África. Você tem, por exemplo, artigos sobre os africanos que vieram da África Ocidental, os que vieram da África Central, da África Oriental, qual a diferença entre essas etnias. Fala sobre as religiosidades, sobre a economia do açúcar, a economia do café, a economia do charque. Fala sobre o associativismo negro, as maneiras pelas quais as pessoas escravizadas ou libertas se associavam a fim de prestar redes de solidariedade entre si. E fala sobre rituais de morte, fala sobre a família escrava. Tem muitos temas que são abordados aqui nesse livro. E por aqui você começa a ter uma noção do grau de complexidade que a escravidão possui. Não é só você saber que a escravidão é um trabalho forçado. Tem muita coisa em volta disso. E esse livro ele fala com a gente de uma forma acessível e é escrito por especialistas ao mesmo tempo. Então eu acho uma ótima pedida. Falando de um ponto de vista mais específico, eu trouxe alguns relatos biográficos, na verdade relatos autobiográficos, escritos por pessoas escravizadas e depois libertas dos Estados Unidos. Do Brasil, eu não conheço nenhum relato desse que foi publicado. Seria lindo, inclusive, que a gente tivesse. Mas nos Estados Unidos, isso está se tornando um gênero cada vez mais procurado, um gênero literário. O primeiro é o 12 Anos de Escravidão, do Solomon Northup, pela Penguin Companhia. Essa é a capinha do filme, porque esse livro virou filme, é um filme muito bom, inclusive. E essa aqui é a capinha do livro mesmo. Conta a história real de um homem que nasceu no norte dos Estados Unidos e ele nasceu livre, mas ele era negro. E aí, no momento em que ele se afasta do norte, ele é sequestrado e é escravizado. Então ele passa anos numa condição de escravo que ele antes não tinha e sofre horrores, né, por conta disso. Então a gente tem aqui um livro publicado em 1853. Outro na mesma linha é Incidentes na Vida de uma Menina Escrava, da Harriet Ann Jacobs, pela editora Todavia. A tradução é da Anna Ben e tem pós-fácil da Jaridia Reis. Esse livro conta a história da própria Harriet Ann Jacobs, que escreveu sob um pseudônimo, que é o pseudônimo de Linda Brent, depois que ela ficou livre. Esse aqui me chama muito a atenção por ser a experiência de uma mulher escravizada, o que é muito diferente da experiência de um homem escravizado. Então aqui ela vai narrar, por exemplo, assédios sexuais que ela sofreu por parte dos seus senhores, além de outras coisas. E tem um aqui que eu não sei se existe em português, acho que não, mas que eu adquiri em inglês, Narrative of the Life of Frederick Douglass. Em português seria Narrativa da Vida de Frederick Douglass, que é considerado uma das figuras mais importantes da história norte-americana no século XIX. Um homem que era escravizado, se libertou e depois influenciou muito o movimento abolicionista nos Estados Unidos. Ele se tornou um grande estadista lá, inclusive, então também deve ser uma história muito boa de ler. O único problema é que essa edição que eu comprei, ela é fininha, ela é simples, porque eu comprei uma bem barata, mas olha a letra. Eu tô com muito medo de ler nessa edição por causa disso. Acho que vai embaralhar tudo nos meus olhos. E não tem o nome da editora, ou tem? Eu acho que não, porque é um livro que deve estar em domínio público. Então vocês podem até baixar em PDF, se souberem ler inglês, que deve ter esse texto completo. Eu comprei físico porque eu prefiro ler físico, mas não assim, né? Não com essa letrinha. Enfim. E agora, especificamente sobre o Brasil, eu trouxe duas obras que são bem gerais sobre a escravidão brasileira e bem curtas, então são excelentes para alunos de ensino médio. Primeiro esse aqui, A Escravidão no Brasil, do Jaime Pinksy, pela editora Contexto. Esse livro faz parte de uma coleçãozinha chamada Repensando a História. E o Jaime Pinksy foi professor da Unesp, da USP e da Unicamp. E ele escreve muita coisa sobre história brasileira. E aqui no sumário os tópicos são ser escravo, o escravo indígena, o escravo negro, vida de escravo. E esse outro aqui eu achei excelente, chama-se Trabalho Compulsório e Trabalho Livre na História do Brasil, da Ida Lewkowicz, do Horácio Gutierrez e do Manolo Florentino. É um livro da editora Unesp, da coleção Paradidáticos. Eu acho que esse aqui, para quem quer estudar a escravidão no Brasil de um jeito bem geral, esse é incrível, vai nele. Foi ele que eu usei para preparar a minha aula no Filo na Rede sobre escravidão. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link também para o vídeo no box de descrição e nos cards. Eu fiz algumas aulas sobre trabalho.
Então eu abordei trabalho no mundo e eu abordei trabalho no Brasil. A primeira aula de trabalho no Brasil fala sobre escravidão. E aqui os temas são índios, escravos e libertos, o trabalho compulsório, trabalhadores livres, migrantes nacionais e estrangeiros, a presença do trabalho feminino e crianças no mundo do trabalho. Eu gosto que esse livro apresenta de um modo geral a escravidão, mas também coloca situações mais específicas, como, por exemplo, a experiência das mulheres e a experiência das crianças nessas situações de escravidão. Ainda sobre o Brasil, esse livrinho aqui de bolso da editora Zahar, chama-se Palmares Ontem e Hoje, do Pedro Paulo Funari e da Aline Vieira de Carvalho. O Funari também é professor da Unicamp e a Ana Vieira de Carvalho, na época da publicação do livro, era doutoranda em História pela Unicamp e especialista nesse assunto do Quilombo de Palmares. Então esse aqui é mais específico se você quiser saber sobre Palmares, tá? E eu achei interessante porque vai falar não só de Palmares no passado, como também no presente. E para finalizar, um livro sobre escravos no Brasil, que não são autobiografias, mas são o que a gente chama de microhistória. O livro Caetana Diz Não, Histórias de Mulheres da Sociedade Escravista Brasileira, foi escrito pela Sandra Lauderdale Graham, publicado pela Companhia das Letras. A microhistória é uma metodologia histórica pela qual o pesquisador vai direto em poucos documentos, pode ser um documento só, e a partir desse documento, as perguntas que ele faz para o documento vão responder tanto a questões específicas quanto a questões macro. Elas podem ser relacionadas com o contexto geral da escravidão. Nesse livro a gente tem duas histórias. Uma delas é a da Caetana, essa mulher escravizada que é obrigada a se casar e ela não quer se casar. Então esse caso vai parar num tribunal eclesiástico e é a partir desse documento de processo que a autora vai atrás dessa história da Caetana. Por que ela não queria se casar? E aqui dá pra gente pensar em uma forma de resistência, que é uma forma que não se fala muito. Uma forma mais de costumes, de você negar uma coisa que é considerada tradicional. E a outra história vai analisar o testamento de uma senhora chamada Dona Inácia, que deixa uma propriedade para seus ex-escravos. Só que o testamento não vai pelo caminho que ela gostaria, ou que ela entendia. Ambos os documentos são do século XIX e do Vale do Paraíba. Então vejam, são documentos muito específicos, mas que vão falar sobre a situação geral das mulheres e da escravidão mesmo. Como a sociedade brasileira se estruturava em torno da escravidão, como era uma sociedade ambígua, e mostra toda essa complexidade das relações entre senhores e escravos. Imagina uma mulher processar o seu senhor porque ele está obrigando ela a casar com um outro cara. Então, pode uma escrava processar o seu senhor? Aqui a gente vai ver que sim, é uma brecha possível, que a gente não aprende na escola. Então, são duas situações interessantes que a autora analisa aqui. São esses os livros de não ficção sobre escravidão que eu tenho para indicar para vocês agora. Se eu souber de mais algum, eu volto para falar com vocês. Me indiquem aí nos comentários alguns que vocês gostam também. Eu vou fazer ainda um vídeo sobre indicações de livros sobre escravidão, de ficção, de poesia também. Mas por enquanto espero que vocês tenham aproveitado esse sobre não ficção. Se tiverem dicas, não se esqueçam de deixar aí, de deixar um joinha para mim e compartilhem o vídeo com amigos que vocês sabem que se interessam por esse assunto também, tá bom? Um beijo, obrigada por assistirem e até o próximo.